Você falou, passou a prece. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite a todos. Maria Lúcia, Nilce, boa noite. Boa noite a todos. Mais um início de estudo, de trabalho, dia de hoje, segunda-feira. Boa noite, Gisele. Sempre bem-vinda aos nossos estudos, Gisele. Vou colocar um boa noite aqui. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar tranquilamente. Pedir ao Pai a proteção para o trabalho de hoje, que ao mesmo tempo é um estudo, ao mesmo tempo reflexão e ao mesmo tempo um tratamento à nossa espiritualidade, que nos proporciona a nossa reforma íntima. Nossos pensamentos são elevados neste momento à espiritualidade que nos assiste e existe uma comunhão, meus irmãos, com essa espiritualidade conosco, com os nossos mentores, nossos guias, nossos assistentes espirituais, porque todos nós sabemos, não estamos sós. Estamos aqui fazendo a nossa parte como instrumentos da espiritualidade superior. Então pedimos a assistência de Jesus, da Mãe Santíssima e de todos os benfeitores da Casa de Oração Amália Franco, todos os benfeitores de cada médium que esteja presente nesse estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentações. Livra, Senhor Jesus, de todos os males. Como que está o som aí? Agora eu vou desligar. O que vocês acham? Pode deixar esse som de fundo? Zenaide, boa noite. Vou tirar, né? Para a gente conversar melhor. Pronto. Deixa eu tirar um negócio. Nós vamos iniciar com a mensagem do livro Mediunidade e Sintonia, que é do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu adoro esse livro porque ele fala de maneira linda, né, uma maneira suave sobre mediunidade. E cada capítulo é um ensinamento. Ao mesmo tempo, a Gisele cooperando conosco. Obrigada, Gisele. Então, cada capítulo é um ensinamento e, ao mesmo tempo, é um refrigério. É como se nos acalentasse, trouxesse para nós uma luz à nossa alma. O capítulo 5 é Mediunidade ao título. Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional, sem a função que lhe corresponde. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. A lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia, debalde a gleba em suas mãos,
recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil, à maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante cultor do progresso, assistindo-lhe a obrigação de aprimorar-se incessantemente para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Nesse sentido, sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta, na qual enxameiam desencarnados de toda sorte, urge, saiba, ajustar-se à companhia de ordem superior, buscando no convívio de espíritos benevolentes e sábios o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo nobre e ação incansável na beneficência em favor dos outros. Essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos de paz e amor que lhe repontam da vida, em marcha gradativa para a grande luz. Vocês viram nessa mensagem todas aí as nossas responsabilidades, né? De uma forma tão suave, tão assim, esclarecedora ao mesmo tempo. Vamos iniciar nosso estudo. A Maria Lúcia vai iniciar a leitura. Escola de Médiuns. Pode-se dizer que a Escola de Médiuns foi fundada pelo respeitável preceptor Allan Kardec, quando descobriu essa faculdade transcendental em todos os povos. Os espíritos lhe falaram que a mediunidade, de certo modo, se enraizava em pontos sensíveis do complexo humano. Era, pois, uma bênção de Deus para todas as criaturas. Isso. Então, vocês observaram aí o nosso assunto de hoje, Escola de Médiuns. Então, qual foi o primeiro centro espírita a ser fundado? Qual a responsabilidade dessa escola de médiuns, escola de almas, que é o centro espírita, né? E a Kardec, o que Kardec tem a ver com isso? Então, olha só, meus irmãos, nós vamos puxar lá, olha lá, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita oficialmente legalizado no mundo. Foi fundada em 1º de abril de 1858 por Allan Kardec, que foi escolhido presidente por aclamação. A sede era em Paris, na França. E como o próprio nome indica, o objetivo era estudar, pesquisar os fenômenos mediúnicos, conforme o artigo do seu regulamento. Olha como que era o primeiro artigo do regulamento da Sociedade Parisiense. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, meus irmãos, neste momento que foi fundada a primeira escola de mediunidade. Estava eclodindo, né, no século XIX, lá em Paris, né, a mediunidade, de todas as formas, né, a doutrina espírita, ou a espiritualidade naquele momento estava mostrando, né, para as pessoas o que era o dom mediúnico. Começaram com as mesas girantes, né, então trabalhava-se muito a parte do fenômeno físico, porque queria, na época, chamar a atenção, né.
Então, assim, nesse livro aqui, ó, espera aí, segurança, evolução, mediunidade e evolução. Kardec é a mediunidade. Então, mediunidade, segundo Emmanuel, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. O que Emmanuel quer dizer disso? Que mediunidade é a força que é existente, mas que nós fazemos dela, né, o uso de conforme as nossas pretensões, os nossos estudos, de conforme aquilo que a gente tem o entendimento daquela força, né? Então, o Espiritismo não é obra de Allan Kardec. Nós sabemos a denominação doutrina espírita dos espíritos, porque teve origem lá no plano espiritual. Então, Kardec foi o codificador, foi escolhido para quem leu, né, a biografia de Kardec, nós sabemos que ele era um estudioso, um professor, e ele era assim, até um certo momento, ele era cético, né? Então, ele não tinha crença, assim, de que ele não acreditava sem que ele pudesse comprovar. Então, a espiritualidade, em determinado momento, pediu, né, assim, colocou para Kardec, né, ele foi convocado, lógico que a encarnação dele foi com esse propósito, então ele foi convocado pela espiritualidade para codificar. Então, o que era codificar a doutrina espírita neste momento? Era colocar para nós o Consolador prometido, né? Claramente, assim, né? O que acontece? A espiritualidade utilizou de vários médios, de vários. Então, eclodiu naquele momento vários médios. Como está acontecendo hoje, meus irmãos? Se nós formos prestarmos atenção, nós estamos vivenciando a transição planetária. Então, os dons mediúnicos estão eclodindo porque é necessário, é um momento necessário. É necessário que se trabalhe essa comunicação com a espiritualidade para que possa nos ajudar a transpor os nossos desenvolvimentos neste período. Também é um período agora que a mediunidade está assim, fluindo, né? Todos nós, a maioria das pessoas já entende e ela está assim, desabrochando porque é necessário, é um momento muito necessário. Também como foi na época da codificação da doutrina. Então, Kardec era um professor cético, né? E ele foi, para codificar, ele utilizava de vários médiuns e fazia os seus estudos, né? Então, fundou-se a Sociedade Parisiense, né? Os estudos da doutrina espírita. Então, os princípios doutrinários que vêm até nós sobre a égide de Jesus e do Espírito da Verdade foram ditados por vários espíritos ao mesmo tempo, em diversos pontos do orbe. Então, não foi assim, pegou um caso isolado aqui, outro ali, não. Então, a espiritualidade colocou, nesse momento, em vários pontos, né, para que essa espiritualidade chamasse a atenção através de efeitos físicos, né? Começaram lá com as mesas girantes, né? Para poder fazer essa codificação. Kardec fizesse essa compilação. Ele foi juntando esses documentos e promovendo, junto com esses médios, os estudos e codificou a nossa doutrina, né? Saiu ali o primeiro livro dos Espíritos. Então, era ali, na Sociedade Parisiense, que se faziam os estudos. Então, a primeira escola de médiuns. Então, foi ali, né, o primeiro centro espírita, porque o centro espírita é a escola de médiuns, certo? Então, Kardec, no sentido mais completo do vocábulo, ele organizou os ensinos, coordenando-os maravilhosamente bem, porque ele seguia à risca as orientações da espiritualidade. Tanto é que foi passado para ele da seguinte forma, porque quem for ler a biografia vai ver. Se ele não se dispusesse a fazer o trabalho de conformidade com a espiritualidade, com a orientação da espiritualidade, eles colocariam outro no lugar. Então, nós quando nós, às vezes, temos um trabalho a realizar
e às vezes a gente faz corpo mole, às vezes nós colocamos empecilhos, colocamos a nossa vida material adiante e deixamos, não damos muito valor àquilo que a espiritualidade quer nos transmitir, de um trabalho que nós temos que realizar, a espiritualidade coloca outro no lugar, tranquilamente, né? Então, nós não somos insubstituíveis, né? E assim foi com Kardec, ele foi alertado sobre isso. Então, o interesse do Kardec pelo estudo das manifestações que eclodiam lá na América do Norte, na Europa, foi o ponto de partida do espiritismo codificado. Ele era incrédulo a princípio, a ponto de escrupulizar em admitir que as mesas giravam no espaço e respondiam às questões. Kardec condiciona sua aceitação à comprovação que tinham elas nervos para sentir e cérebro para pensar. Então, ele não conseguia aceitar aquela situação, né? Então, ele realizou muitos testes. Então, com critério e segurança, muita perseverança, ele estudou os fenômenos mediúnicos. Então, ele viu que era uma força neutra, que sob o ponto de vista moral. O que quer dizer isso? Os espíritos influenciavam aquela movimentação ali, e ali não estava condicionada a moral do espírito. Então, a mediunidade é assim, ela não está condicionada. Nós temos mediunidade e nós que vamos educá-la, nós que vamos colocar para a nossa mediunidade uma direção, certo? Então, quanto muitos identificavam nas comunicações um objeto para satisfazer a curiosidade, nos salões parisienses, a argúcia do missionário, nelas observava o princípio de leis naturais, que estabeleciam o traço de união entre os dois planos, o espiritual e o físico. Então, aqui nos mostra que cada pessoa tem um olhar sobre a mediunidade. Enquanto as pessoas iam para os salões se divertirem com as mesas girantes, Kardec via ali um objeto de estudo sério. Tanto, né, que não foi à toa que ele encarnou para aquela missão, e ali ele era o objeto de estudo dele, enquanto para outros era apenas um momento de diversão. Então, estudando os fatos mediúnicos em todos os seus aspectos, Kardec concluiu que, pela existência do espírito, sua comunicabilidade conosco era através das criaturas sensíveis, que eram os médiuns, né? Ali ele começou a estudar o médium, né? E assim, pela observação mediúnica, estavam dados os primeiros e definitivos passos para a codificação do espiritismo, que teve o seu início com a publicação Livro dos Espíritos, que foi em 1857, em Paris. Então, o espiritismo, como doutrina codificada, nasceu no terceiro quartel do século passado. Sua fenomenologia, no entanto, nasceu com a própria humanidade. Isso aqui é fato e é interessante nós estarmos observando. Sempre existiu mediunidade, mas a organização, a educação, a compilação, aquilo que deu direcionamento à mediunidade com Jesus foi a partir da doutrina espírita codificada por Kardec, foi a partir do estudo de Kardec. Então, através da mediunidade, o conhecimento doutrinário orienta e dignifica. Temos condições de ver, ouvir, conversar com entes queridos que nos antecedem na grande viagem. Leon Denis, um dos mais brilhantes filósofos e médios da França, dá ao espiritismo a designação feliz e inspirada que não nos cansamos de repetir. Olha só o que Leon Denis vai falar. Doutrina que luariza de esperanças a noite de nossas vidas. Então, meus irmãos, aqui está claro que a mediunidade ela sempre existiu. Direcionamento, luz, entendimento foi através do codificador Allan Kardec, que trabalhou, né, em prol dessa orientação mediúnica e orientação dos médiuns. E a primeira escola de médiuns foi a Sociedade Parisiense, né? Vamos lá, pode ler o outro parágrafo, Anis? Eu vou ver. Inês, eu queria só pontuar 2 pontos do que você falou aí. Pode falar.
é que a doutrina espírita ela é transcendental em todos os povos, então ela não é privilégio nem do Brasil e nem de uma nação só. Ela existe em todos os cantos do nosso planeta, né? E outra, você diz que Kardec é cético, né? A biografia dele, que igual você falou, a gente lê. E isso foi muito importante, porque se ele não tivesse esses questionamentos, talvez algumas coisas teriam passado, porque naquela época pegava, igual você falou, pegava muito sobre os fenômenos, né? Então, se ele não tivesse essa minúcia, esse questionamento, essa vontade de querer saber o que era realmente aquelas manifestações, talvez a gente não teria uma doutrina tão perfeita como nós temos hoje, né? E esse ceticismo dele, de uma certa forma, foi muito importante para que tudo se transformasse no que é hoje, né? No Pentateuco, né? Porque se a gente for ler todos os livros da codificação, nenhum contradiz o outro, todos um se complementa, né? Então foi essa minúcia de Kardec que fez. Chegava uma mensagem de um canto do país, de um determinado médium, ele não aceitava aquilo como primeira informação, ele ia investigar com outros médios, né? E isso foi muito importante para que tivesse essa veracidade que a gente estuda hoje, né? Ele teve o olhar de educador, de pesquisador, né? Para a doutrina. Então, se ele não tivesse tido esse olhar, se fosse igual os outros que tinham apenas curiosidade de se divertir, não teria esse fundamento que tem hoje. E para isso serve para nós de lição. Nós devemos ver mediunidade e espiritualidade com seriedade, né? Então, seguimos o exemplo de Kardec. E outra coisa que falou em todo o orbe, a mediunidade, ela eclodiu, né? Então, vocês sabem que nós sabemos, nós espíritas, que a doutrina espírita nasceu lá em Paris, né? Lá na França. Só que no desencarne do Kardec, a espiritualidade já se organizou e essa árvore do evangelho foi transplantada para o nosso país. Então, aqui, por que Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho? Então, existe todo um trabalho da espiritualidade para que se transplantasse a árvore do evangelho para cá. Aconteceu algo assim muito interessante. Eu sempre tive uma intuição assim, eu não sei se é intuição, o que é, de falar assim que dentro dos países europeus que hoje mais trabalha assim com a doutrina espírita de forma como deve ser cristã, né? Então é Portugal. E se nós formos analisar realmente, Portugal tem esse relacionamento com o Brasil Brasil, né, foi colônia, colônia de exploração de Portugal, mas em questão espiritual tem muito ali, né, essa ligação. Então, assim, é muito interessante se nós formos analisar historicamente, relacionar com a parte espiritual. Então, hoje, e também essa questão dos franceses, né, na época, hoje eles reencarnaram, estão todos aqui, né? Também tem uma outra parte de estudo que nós podemos fazer um dia, né? Pode ir. As comunicações com os espíritos davam-se em todas as nações do mundo, principalmente na formação das filosofias religiosas. Moisés recebeu os fundamentos do judaísmo no Monte Sinai, colocando em função a mediunidade. Maomé ouviu as vozes dos anjos a lhe ditarem o Alcorão, cujos textos escrevia em couros de animais. Buda era cercado por entidades luminosas a lhes transmitirem altos ensinamentos, que retransmitia para a anotação dos discípulos que o seguiam. Sócrates ouvia sempre um espírito que lhe soprava aos ouvidos a filosofia que o mundo conheceu e admirou, marcando sua personalidade como um dos maiores sábios do mundo, precursor do próprio cristianismo. Cristo, o maior de todos, era o médium de Deus. Francisco de Assis, o poverello famoso, fundou as suas ordens ouvindo a voz de Jesus. Lutero ouvia vozes que o ajudavam a interpretar os difíceis textos bíblicos. E o próprio Loyola, homem mais guerreiro que santo, ouviu meditando em um templo uma voz que lhe supôs ser do mestre,
ou de Paulo, que dizia: em Roma eu te favorecerei, e fundou a Companhia de Jesus para defender Roma, se possível pela espada. E centenas de outros homens famosos serviram-se de médiuns, mudando o esquema humano para as diretrizes divinas. Muito interessante, né? Uhum. Ao longo da história, do desenvolvimento da espiritualidade, os médiuns estão aí, né? Para dar o entendimento, o esclarecimento, essa comunicação com a espiritualidade e com o plano físico. Por quê, meus irmãos? Por que será que isso aconteceu? Por que será que nós necessitamos? Por que essa doutrina é tão consoladora? A meu ver, é porque nós nos sentimos amparados. Porque quando nós viemos reencarnar num plano de provas e expiações, se nós fôssemos materialistas ao extremo, né? Aliás, existe um monte, né, de materialistas assim. Nós estaríamos com muitas dificuldades diante de tantas provações, de tantas expiações. Por que existem tantos suicídios, depressões? Por quê? As pessoas se sentem só. Não tem essa espiritualidade, né? Então, ao longo da história, a humanidade nunca esteve só. Então, estão aí tantos missionários que se serviram da mediunidade para nos ensinar, nos esclarecer, nos guiar no caminho certo. Joana d'Arc, né? Joana d'Arc guerreou, né, contra a Inglaterra, né, e foi guiada pelos espíritos. Então, foi queimada, né, como bruxa na fogueira e tudo. Então, apesar de termos toda a assistência da espiritualidade, do plano espiritual, nós cometemos, né, no passado, ainda cometemos muitos erros. Imagina se nós fôssemos um plano tão assim que, é lógico, eu acredito que não existe nenhum orbe né, nenhum orbe assim, no universo que não seja amparado por Jesus, amparado pela espiritualidade, amparado por Deus. E você imaginar se nós, num planeta com tantas provas e expiações, se nós não tivéssemos o amparo da espiritualidade. Então, eu vejo esse parágrafo, uma explicação assim, em todo o momento. Nós estivemos amparados pela espiritualidade, o nosso desenvolvimento é ancorado, né? Cheio de luz, mas é através deles. Porque sem a espiritualidade nós não somos nada. Maria Lúcia, quer falar alguma coisa? Não. Nilce? Não, eu me lembrei agora, quando eu fui ler, se eu não me engano, é no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre Moisés e depois sobre Jesus, né? Quando eu ouvi aquela frase lá, olho por olho, dente por dente, eu fiquei pensando, gente, mas o mensageiro de Deus usava olho por olho, dente por dente. Depois, ao longo da doutrina espírita do conhecimento, eu fui percebendo que ele foi um médium que precisava trazer aquelas informações através das palavras, mas como aquela sociedade ainda não estava preparada para as verdades que precisavam ser esclarecidas, às vezes a lei material precisava ser mais forte, né? E se a gente for reparar todos esses outros que foram citados anteriormente, a gente vai ver que eles usaram mais a palavra, né, palavras bonitas, rabuscadas, do que a ação. Mas o maior de todos os médios, que foi Jesus, nos ensinou todos os ensinamentos que estava pelo exemplo, né? Então, acho que por isso é que ficou mais marcante para que dentro da codificação da doutrina espírita estivesse a maior parte dos exemplos através do cristianismo, né, que é os exemplos do Cristo. Né? Então, por que isso? Não é porque um foi favorecido ou não, é porque a sociedade daquela época, as pessoas daquelas épocas não estavam preparadas ainda para conhecer todas as verdades, né? Como nós já vimos em outros livros espíritas, né? Então, Jesus mostrou pelo exemplo que ele queria que nós desenvolvêssemos todo o amor que Deus queria que fosse plantado aqui na Terra, né? Uhum. Vamos continuar, Maria Lúcia? No entanto,
Todos fizeram parte da escola disciplinar dos sentimentos. Ouvir vozes, muitos podem ouvir, mas é necessário saber a que tipo de conversa deveremos dar atenção. E quem nos ajuda a qualificar as chamadas é nosso Senhor Jesus Cristo, através do maior código educativo do mundo, o Evangelho. Seja de grande proveito para nós andar com Jesus e compreendê-lo nas suas diretrizes. Os chamados são muitos, dize-nos o Cristo, mas os escolhidos são poucos. A escolha é feita pelo aperfeiçoamento interno, onde participa o coração e trabalha a inteligência em altos exercícios de educação. Parágrafo belíssimo, né? Belíssimo. Ele fala exatamente que a mediunidade por si só, ela não vai fazer nada. É aquilo que está no seu coração, é a mediunidade com Jesus, é o Evangelho de Jesus que nos guia as nossas atitudes, aquilo que nós vamos realizar. É com o coração, é com a inteligência e através do código maior existente, né, de moral, que é o Evangelho de Jesus. Ai, achei muito lindo esse parágrafo. Aí eu vou falar novamente. Miramês escreve maravilhosamente. Nossa, eu sou encantada. Pensa, nossa, esse parágrafo merece ser lido assim o dia inteiro, porque se uma coisa não toca o seu coração, é como se você está na sua casa, você fosse arrumar a sua casa, se você fosse colocar ali os melhores adornos e você não tivesse nenhum sentimento ali. Sairia mais ou menos, mas se você coloca o seu sentimento de amor, aliado à sua inteligência, aliado àquela. É um sentimento verdadeiro de servir, de se sentir bem, né? A gente não produz melhor, né? E assim, quando tudo que a gente coloca à mão e coloca com amor, com entendimento, as coisas fluem. E assim, a nossa mediunidade. Porque se você tem um dom maravilhoso, mediúnico, mas se você não sabe utilizar, muitos e muitos aí, irmãos, não utilizam da sua mediunidade de conformidade com o Evangelho. Às vezes fazem, né, cobranças materiais, fazem daquilo um trampolim para outras coisas, vamos dizer assim, a pessoa às vezes quer se aparecer, não tem humildade de servir, não tem humildade para ajudar o seu próximo, então está fazendo escurecer uma luz que Jesus deixou para nós, que é o nosso dom mediúnico, que nós todos temos, né? Uns em maior, outros em menor grau, e eu falo assim, gente, a mediunidade é assim, se a pessoa não cultiva, é igual uma florzinha, se você cultiva, ela, né, ela vai fluindo. Mas se você deixa de lado, ela também, né, ela não vai fluir, não vai trazer luz, não vai trazer as coisas boas. Né, Maria Lúcia? É verdade. Verdade. Quando a gente fala uma boa palavra, né, nisso, a gente olha para a pessoa com amor, nós estamos exercendo nosso dom mediúnico. Dom de cura, dom de tudo, de amor, e ali a gente exerce aquilo e ele frutifica em nós. Então, é uma educação que nós devemos ter dentro de nós, né? Cultivar esse amor, essa luz, que é o Evangelho de Jesus, porque tudo em nós é dom mediúnico. Se nós formos, nós respiramos, né? Existe mediunidade do sopro. Se nós olhamos a pessoa com amor, desejamos o bem, a pessoa sente aquela vibração e é curada. Se você toca a pessoa com amor, ela é curada. Então, tudo em nós vai fluir o nosso dom mediúnico se nós temos em nós a vontade de servir conforme o Evangelho de Jesus. Vamos lá? Vamos seguir? Alguém quer falar mais?
Vou comentar só um pedacinho aqui, Inês. É igual que os chamados são muitos. Nós vimos no estudo passado que todos nós temos um certo grau de mediunidade, né? E que esse grau ele é aperfeiçoado de acordo com o nosso aprimoramento moral. E aqui fala, a escolha é feita pelo aperfeiçoamento interno, onde participa o coração e trabalha a inteligência em alto exercício de educação. E isso a gente pode trazer muito para a nossa atualidade hoje, né? Porque a nossa humanidade evoluiu muito no intelecto, né? Mas nas leis morais que precisam estar enraigadas em nós, para a gente tornar esse instrumento que Jesus chama, através da mediunidade, na execução do trabalho do amor ao próximo, igual você disse, isso a gente deixou muito de lado, né? E a gente percebe hoje nessa pandemia que nós estamos tendo a oportunidade de resgatar isso. Hoje a gente tem tempo para estudar o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Antes dessa pandemia, a gente não conhecia esses recursos que a gente está usando hoje, né? E hoje Deus está nos dando uma nova oportunidade de fazer de uma forma diferente para abranger mais pessoas e ao invés de a gente usar só essa inteligência, a gente usar o amor, né? Igual você falou, porque sem amor nada flui, nada se realiza da forma perfeita como tem que ser, né? Tudo bem. Vamos. Pode ir? Pode. A doutrina dos espíritos abriu a escola para todos os médiuns que queiram se educar, na disciplina que o bom senso descobriu. No entanto, essa escola exterior desaparece quando o médium está pronto, favorecendo o surgimento do Cristo de Deus no seu universo íntimo, a guiá-lo por todos os caminhos, sem que os pés tropecem nos amaranhados roteiros das sombras. Os médios devem seguir os passos que lhes são traçados na escola da doutrina codificada por Kardec, até se tornarem livres por conhecerem a verdade, pois é a verdade que nos guia, a todos, de acordo com a nossa posição evolutiva na ascensão para Deus. Pode ler mais ou tá bom? Vamos comentar um pouquinho desse parágrafo. Vocês estão falando, vocês estão vendo aí que a doutrina espírita que veio educar nossa mediunidade. E nós, enquanto nós não compreendermos verdadeiramente esse dom, essa comunicação que tem a espiritualidade com o plano físico, fazer o melhor uso dela, nós vamos estar sempre necessitados de nos educar, sempre necessitados de estar estudando, né? E o momento que a gente chegar a essa compreensão é o momento que nós estaremos vivenciando o Cristo, né? Verdadeiramente. Então, assim, nós estamos num plano, né, de provas e expiações, então, enquanto nós não alcançarmos outros planos mais evoluídos, acredito que a gente ainda não vai alcançar esse patamar. Então, o que possamos fazer é estar aproveitando as oportunidades, igual a pandemia, como a Nilce falou, veio trazer mesmo oportunidade de aprendizado, de como a gente, como se diz, né, os ipês, eles florescem na seca, né, na época da adversidade, existe esse ditado, na adversidade florescem as mais belas flores. Então, quando vem o sofrimento, é o momento de nos acordarmos, e a gente observa que existem inúmeras oportunidades que nós precisávamos ter aquela dor, ter aquele momento para entender, aprender. Então, a mediunidade é isso aí. E enquanto nós não conseguimos colocar o Cristo realmente em nosso coração, nós vamos estar sempre necessitados de estar estudando, né, a doutrina espírita, através de Kardec. Falar mais alguma coisa? Alguém tem? Então, vamos lá. Pode ler, Maria Lúcia, e depois Nilce pergunta. É necessário que observes as coisas do mundo até certo ponto, no preparo de aprendiz. É imprescindível que fiques dependentes para depois
abrires os braços para o infinito, de tomares consciência das próprios atos. As repetições nos bancos escolares forçam a inteligência a abrir a intuição, de maneira que cada um seja guiado por seu Cristo interno. Na divina função de ser livre entre os homens, mas sempre ouvindo o grande soberano do universo. Aqui explica, né, que mesmo na escola, qualquer escola, quanto mais vai repetindo, mais a gente vai aprendendo, né? Então, nós estamos nessa repetição para aprender um pouquinho de cada vez. O Miramês fez uma bela comparação da maneira inteligente, da maneira leve que ele sempre trabalha, que ele sempre fala, né? Então, ele fez essa comparação, né, aos bancos de escola, as nossas encarnações, né, Nilson? Nós estamos encarnando, reencarnando, para ver se a gente consegue, né, Maria Lúcia, melhorar um pouquinho, e que um pouquinho só que a gente melhorar, a gente, né, já está valendo. O que a gente não pode é parar, estacionar, né? Porque, se vocês sabem, o espírito não regride, o espírito estaciona, né? Adquire algumas dívidas, mas ele ali, o conhecimento, a parte intelectual dele, ele evolui aquele pouco, mas a parte moral, ela é mais difícil mesmo. E esse capítulo, Miramês trabalhou brilhantemente falando sobre essa comparação nos bancos de escola. Realmente é isso que acontece conosco. Vamos lá. Pode. O espírito, na profunda filosofia espiritual, nada aprende. Tudo o que ouvimos dos outros e tudo o que vemos nos livros, incluindo outros métodos da aprendizagem, visa somente a nos acordar, despertar o que existe dentro da consciência, porque Deus, sendo a suprema perfeição, não iria fazer nada imperfeito. Nós não temos somente 6 ou 7 sentidos. São milhares os nossos dons. Os outros escapam ainda ao progresso humano. Depois de desenvolvidos ou despertados, no alvorecer do tempo e nas bênçãos de Deus, passamos a entrar no que podemos chamar de todo da conscientização, da sabedoria e do amor, em face do que o nosso mundo comporta na sua escala evolutiva. Perfeito esse parágrafo, hein? Perfeito. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso daí? Eu só tenho a grande esperança que pelo menos um degrauzinho eu subi nessa encarnação. Muito interessante quando a gente fala assim, né? A gente brinca muito, a mulher tem o sexto sentido, né? Nós todos, seres humanos, tem vários sentidos, mas ainda no plano terrestre nós não conseguimos trabalhar todos eles. Tem um livro que eu li, eu gostei muito, e essa série toda é maravilhosa, que é do Espírito Hamed, aquele médio Francisco do Espírito Santo Neto. Chama Imensidão dos Sentidos. Gente, vale a pena ler. Eu tenho muitos anos que eu leio esse livro, mas é um livro assim que eu vou até procurar ele, mas se eu for ficar relendo todos os livros que eu já li, eu não vou sair do lugar, né? Mas é um livro maravilhoso. Gente, fala exatamente isso, sobre os dons mediúnicos, e a gente descobre mesmo que nós não temos, né, apenas os 5 sentidos, né, dentro do sensoriais, né, que nós vimos aí. Então, são vários e vários outros, e isso define as nossas mediunidades, né, porque hoje se fala assim, tem a mediunidade de empatia, tem a mediunidade de presciência, tem a psicometria. Então, tudo isso sempre existiu. Hoje estão dando nomes, né? Esses dons mediúnicos que todos nós temos, né? Então, como diz nesse estudo, o Miramês está nos dizendo, quando a gente colocar o Cristo dentro de nós,
Jesus era um médium completo, ele era médico, ele era psicólogo, era o pedagogo completo, né? Ele ensinava, de todas as formas, Cristo estava ali na sua luz, nos trazendo ensinamentos. Então, um dia, como nós somos, como o Miramês disse nesse parágrafo, nós somos obras perfeitas do Pai. Então, nós temos tudo isso latente. Não é que nós estamos aprendendo, viu? Isso não foi muito importante escutar isso. Nós não estamos aprendendo com nenhum curso, com nenhum livro, com nenhuma palestra. Nós estamos despertando. Isso é o mais interessante de ouvir. Nós estamos despertando aquilo que nós já temos, todos nós. Está guardadinho ali, né? E a gente desperta para as coisas boas, lendo bons livros, fazendo bons estudos, tendo conversações sadias, né? Praticando bons atos, isso tudo vai despertar em nós a nossa essência. Já é nossa, está ali dentro de nós. Porque se nós não buscarmos essas atitudes no nosso exterior para despertar o nosso interior, o que nós vamos entender da vida? Aí vamos ficar, né, à margem do processo de evolução de nós mesmos e vamos ter ali processo depressivo, vamos ter, às vezes, vamos ser pessoas desequilibradas, vamos estar em desequilíbrio com a nossa essência. Esse parágrafo foi muito lindo nessa questão de falar. É o nosso despertar, está tudo aqui, né? Em nós. Muito bonito, realmente. Pode continuar, Maria. A doutrina dos Espíritos somente cumprirá seu dever, ante as promessas estabelecidas, com o Cristo para a revivência do cristianismo no mundo moderno. Se os Espíritos cederem as mãos no que tange a esses dois movimentos, educar e instruir, de outra forma não haverá solução para a paz na Terra. Pode ler esses dois parágrafos aí que a gente já fala. Todos somos médios. Quem não sabe disso? Mas não basta sermos medianeiros dos espíritos. É preciso verificarmos a lei de atração que rege e sustenta todos os mundos. Atrás para teus canais mediúnicos, o que és? Nos caminhos de cada dia. Ou diz-me com quem andas, que direis quem és. É muito importante para os médios, e mais importante ainda é o diz-me o que és, que te direi com quem andas. É uma palavra antiga, né? Isso. Pode falar. Essa aqui é uma palavra muito antiga, que todos falam. Que eu direi, anda com quem queres, que eu direi com quem andas. Então, aqui, assim, muitas pessoas falam que se andar com pessoas que não andam no caminho certo, você vai para o caminho errado. Então, a gente tem que ter muita persistência em Deus para poder você não andar com pessoas que levam o caminho errado. Porque a gente tem que procurar o caminho certo, a caminho de Jesus, né? Que dá para entender isso, que as pessoas às vezes falam, né? Fala só, com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nesse parágrafo também, olha, fala dos espíritas darem-se as mãos, porque hoje nós estamos tendo oportunidades de fazer essas lives, de procurar o esclarecimento, de procurar o estudo, de passar isso para as pessoas, porque é necessário, meus irmãos. Olha, quando você vê uma pessoa, eu já falei isso para muitos, quando você vê uma pessoa assim, eu não creio na doutrina espírita. Eu só digo assim, você não crê, não é que você não crê, você não conhece, não é? A pessoa não conhece. Então, qual é o papel do espírito? Educar, instruir, evoluir e contribuir, né? Para que a doutrina chegue até as pessoas, para que as pessoas entendam, para que as pessoas ali possam encontrar-se, como falou no outro parágrafo, não é que a pessoa vai aprender ali, ela vai encontrar o que está dentro dela.
Porque a doutrina espírita era nossa, era a nossa essência, nós somos espíritos, encarnados no plano de provas e expiações, mas somos espíritos eternos, né? Com várias romagens, com várias histórias, né? Com vários conteúdos em nós. Então, se nós nos unirmos para o aprendizado, na instrução, no amor, só tende a colaborar com a obra do Cristo. Né? Falar assim, é uma missão, a missão dos Espíritas, realmente, como está lá no capítulo 20, missão dos Espíritas, ide e pregai a palavra de Deus. Eu amo falar assim, eu amo esse capítulo, muitas e muitas vezes. Eu fui intuída a ler à noite em voz alta, e eu não sabia, né? Hoje eu penso, hoje eu estou compreendendo, que era para mim mesmo, ide e pregai a palavra. Né? E arai, a terra, como é que é? Não, aí lá naquele parágrafo fala lá naquele capítulo vai falar que você vai pregar aos incrédulos, vai pregar aquelas pessoas que são egoístas, vai pregar aquelas pessoas que são soberbas, mas que são os menores, que são os mais simples, que são aqueles que mais necessitam da palavra que vai acolher essa palavra. Então, é o momento que nós estamos vivendo. Então, por que hoje nós vamos para as lives? Por que é a oportunidade que nós temos de levar a palavra de Jesus? E quem são as pessoas que aceitam? São as pessoas que estão prontas a receber. Porque aquele que está muito se achando, não vai nem te olhar. Aquele que está disperso nas coisas do mundo, acha que isso é uma banalidade, né? Não é importante para ele. Então, as pessoas que se acercam da doutrina espírita e estão ávidas, vamos dizer assim, ávidas a ouvir a palavra, ao entendimento. Então, essas pessoas que agora estão recorrendo à doutrina. E é a missão de nós, espíritas, levar essa instrução a todo mundo, né? Eu cada hora eu fico encantada com essas palavras do Miramês. Nossa, olha aqui, ó, a doutrina dos espíritos somente cumprirá seu dever ante as promessas estabelecidas com o Cristo para a revivência do cristianismo no mundo moderno, se os espíritas se derem as mãos. No que tange a esses dois movimentos, educar, instruir. De outra forma, não haverá solução para a paz na Terra, né? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos continuar. O primeiro passo do sensitivo é a reforma dos costumes. Tudo na vida deve buscar a harmonia, em primeira instância, pois a harmonia é a tônica do amor. O mundo interior já foi palco de milhões de médiuns de espíritos das sombras. Faz-se necessário que eles, agora, educados e iluminados, sejam médiuns dos benfeitores da luz, cabendo a maior parte dessa educação e espiritualização às escolas espíritas, desde que elas não se esqueçam do mestre dos mestres, que subiu para os altiplanos, mas deixou a lição na terra. Todos nós somos herdeiros divinos do Senhor. Quando alguém bate às portas do templo com os dons aflorados na posição dada por Kardec como médium, não te esqueças das primeiras lições ao iniciado, porque no amanhã ele vai fazer da mediunidade o que o teu exemplo indica hoje. Inicia o companheiro no trabalho da caridade, que ele é a melhor e a mais bela orientada escola de Jesus. O próximo é sempre a nossa extensão. Examina os impulsos dos irmãos que desejam comunicar-se com os espíritos e mostra-lhes os perigos que correm, sem o preparo dos sentimentos. A direção de uma reunião espírita é de muita responsabilidade diante dos frequentadores.
Nós todos mostramos por fora o que somos por dentro. A escola da mediunidade é muito necessária, porque ela vai ajudar a ti mesmo te libertares das condições humanas, seguindo a intuição divina. O Cristo somente nasce no coração quando o amor nos liberta das barreiras estabelecidas pelas religiões do mundo. Bonito esse também, né? Nossa, perfeito. Primeiro, ele está falando da reforma íntima, né, que nós precisamos ter. Depois, ele está falando que nós já somos herdeiros, né, de Jesus, dos planos divinos, porque nós temos essa essência da criação. Iniciar nosso trabalho de mediunidade com a caridade. O próximo é sempre a nossa extensão, o nosso exemplo, né, que é o nosso espelho, e que nós mostramos nas reuniões mediúnicas o que nós somos por dentro. Então, as pessoas vão à casa de oração, elas sabem ali, né, o que é que nós somos, na nossa essência, porque eles sentem, né, se a gente tem um carinho realmente com a doutrina, se a gente tem um carinho com aquele que vem ali, ou se a gente está se postando de médium superior ao pessoal da assistência, né? Então, médium, em nenhum momento, ele é superior a ninguém. Ele é, antes de tudo, um servidor. Nós já falamos isso aqui em outro estudo. Aí está falando uma parte de intuição, eu lembrei de uma fala, e essa fala está no livro As Dores da Alma, do Hamed. Olha essa parte aqui, ó. Nós todos mostramos por fora o que somos por dentro. A escola de médios é muito necessária. Ela vai ajudar a ti mesmo a te libertar das condições humanas, seguindo a intuição divina. Olha, condições humanas, seguindo a intuição divina. Então, a inteligência do ser, né, lá no livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, né, e também no livro dos Espíritos, mas no início, eu não sei falar se é no capítulo 2, mas tem lá. Então, nossa evolução da nossa inteligência, ela passa por 5 aspectos. Eu gosto muito de falar isso, porque a gente vê isso muito claramente. E ali está falando da condição humana para a intuição divina. O que quer dizer isso? A nossa evolução espiritual, que já está em nós. Então, nossa inteligência, nós vemos por vários reinos, né? Nós nascemos lá no mineral. Então, a nossa inteligência no mineral dorme, né? Aí nós passamos para o vegetal, né? Aí ela começa a sonhar. Vamos dizer assim, é a comparação que foi feita tanto no livro dos Espíritos, a Espiritualidade faz, para definir a inteligência humana, né? Enquanto a nossa evolução. Aí lá no vegetal sonha. Aí lá no animal sente. Então, o animal já é um ser que tem sentimento, né? Que sente. Sente dor, sente mais a parte, vamos dizer assim, a parte de instinto. Então, é nesse sentido. Mas ele já sente o amor ao seu dono, mas sempre ligado ao instinto ainda. Aí vem o hominal, porque o homem pensa, né? Lá o homem já é um ser que pensa. Aí depois que o ser que pensa, que é o homem, vem o espírito, que é intuição. Se nós formos analisar essa evolução do ser que nós iniciamos lá no mineral, todos nós passamos por essa evolução, nós vamos analisar também nossa evolução como ser humano. Só a partir de encarnações e encarnações, quanto mais nós estamos espiritualizados, quanto mais nós estamos afinizados com a nossa mediunidade, quanto mais nós estudamos, a compreendemos e saibamos utilizar ela com as energias positivas, energias boas, energias com os nossos benfeitores, mais nós somos seres intuitivos. Vocês entenderam o raciocínio que eu quis fazer? Então, todo esse processo de evolução, ele consta em nós, como seres humanos. Porque aquela pessoa que é muito materialista, ela praticamente ela vive assim, num comodismo total, ela vive quase que só os instintos, né? Ah, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso, sabe, assim, ele não agiliza as coisas, ele não pensa além.
Então, quando é um ser que já está mais espiritualizado, quando o ser humano está mais espiritualizado, ele tem muito, os dons dele muito desenvolvidos, a sua intuição. O que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, o dom mediúnico, ele vem para todos, né, em determinados graus. Mas, se a pessoa tiver essa evolução, ela vem um dom mediúnico afinizado, né, ligado às intuições, ligado às mediunidades mais de efeitos inteligentes. Então, tudo isso é fruto de evolução, é fruto de estudo, e a espiritualidade conta conosco, né, no aprendizado do Evangelho de Jesus, que nós possamos fazer dos nossos dons mediúnicos para servir aquelas pessoas que necessitam do nosso carinho, da nossa palavra, do nosso ouvidinho, né? Que muitas vezes a pessoa procura nós para conversar, mas a gente não consegue ouvir. O dom de ouvir é uma coisa assim muito sagrada, né? Aquela pessoa que consegue escutar o outro, hoje isso é valiosíssimo, né? E a gente colocar os nossos dons a mercê mesmo de ajudar o próximo. É assim a mediunidade com Jesus, né? Então, meus irmãos, o estudo já está encerrando, nossa, já deu 60 minutos. Então, encerrando o estudo, para mim, só que você tem que falar alguma coisa, Maria Lúcia, Nilson, vocês falem. Para mim foi maravilhoso. Para mim foi ótimo também. Aprendi Eu gosto muito. hoje. E só tenho a agradecer a Jesus, a Deus, a todos, por essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu também aprendi muito na noite de hoje, só reforçou um pouco do ensinamento que a gente tem, né? Então, às vezes, a gente, quando se dispõe a entender essa mediunidade, né, a gente já quer chegar na casa espírita fazendo trabalho mediúnico, né, Marinês? E o importante é dar os primeiros passos. O próximo é a nossa extensão. Então, vamos começar a trabalhar nos trabalhos fraternos dentro da casa, né? Para depois a gente querer ser instrumento da espiritualidade, né? Porque primeiro a gente precisa buscar esses ensinamentos morais que estão lá no nosso íntimo, né? É só no trabalho de caridade mesmo, não tem jeito, né, Marinês? Você bem sabe disso, que você trabalha muito nisso, você entende como é que funciona esse processo. Então, meus irmãos, vamos terminando agradecidos, porque a espiritualidade está nos amparando. Eu não sei se vocês percebem toda a energia da espiritualidade conosco nesse estudo, porque traz as palavras certas, traz entendimento, esclarecimento. Peço a bênçãos para todos aqueles que estiveram conosco, bênçãos para todos aqueles que depois vão estar vendo esses estudos, porque, meus irmãos, a intenção é sempre trazer a instrução do Evangelho de Jesus, que possa chegar no coração de cada um de vocês. O amor, a paz, a luz, o entendimento dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora, que veio nos acalentar em momentos difíceis na nossa passagem terrena. Porque, meus irmãos, coloquem para vocês, nós não estamos sós. Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos e não nos deixou. Deixou para nós toda uma espiritualidade amiga, vencedora, protetora, para nos acolher, para nos instruir, para nos guiar. Bendito seja nosso Mestre Jesus, que deixou para nós grandes ensinamentos, grandes exemplos, a sua luz, o seu amor, que ele possa estar no coração de todos. E assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Com Deus. Maria Lúcia, com Deus.